digo assim, você não é habilitado para falar ou para atuar numa jurisdição que você não tem autoridade. Entendi. Então, qual é o meu lance com isso? Por exemplo, o fato de eu ter saído, vivido o processo fora da casa do pai e ter vencido e voltado, te habilita para falar com aquele tipo de pessoa. E é engraçado que não necessariamente a música tem que falar disso, mas quando você abre a sua boca, parece que o mundo espiritual é uma pregação. Respeita. É a carta viva, né? Entendi. Você se torna uma mensagem. Eu tenho falado muito isso. Até o pastor Kleber está aqui, e ele tem falado muito isso para a gente. Você é a mensagem. A Bíblia da sua família é você. Uhum. Porque às vezes o cara da minha família ele não vai ler. Depois você lê aí, primeiro Pedro e tal, o cara fala, eu vou ler nada, eu nem tenho a Bíblia aqui. Mas a sua vida é uma mensagem para a pessoa. Ela lê e vê e tal. Por isso que é tão importante ser aprovado no processo. Eu tenho muitos defeitos, mas tem uma coisa que eu admiro da minha personalidade. Quando eu entro no processo, eu baixo a cabeça e vivo o processo. Eu não fico debatendo, não. Se eu entendi que Deus me colocou ali, cara... Que é Deus que pôs ali. Cara, eu vou me submeter. Eu vou ficar quieto e não vou ficar relutando, não vou ficar debatendo, não vou ficar me justificando, eu vou ficar aqui no processo. Eu acho que vencer o processo te habilita para entrar em lugares assim com tanta força, com tanta... Estava ministrando ontem na igreja e a gente estava no show, cara, a galera curtindo, dançando e tal. E aí a última música foi Deus Me Ama, eu fiz o chamado para as pessoas. Cara, chegou num ponto da ministração que eu fiquei assim, Senhor, e agora? Ele falou para mim assim, agora sai. Deixa eu fazer. Eu pus o microfone no negócio lá e saí. E as pessoas choravam sozinhas, punham a mão no rosto, essa mão no cabelo, as meninas, assim, a expressão, os vida louca vindo, mano, eu abracei os vida louca. O cara, aquela dinâmica do Espírito Santo fluindo através de você, chega num ponto que já não é mais você, sai de cena. Sai de cena. E foi tão glorioso. Então, assim, eu acredito que esse fluir é fruto do processo, de ter passado o processo e entendido. Eu, no ano passado, né, eu e a Val, foi um momento de muita alegria, descobrindo que teria mais um filho, né? Terceiro filho, mas aí a Val perdeu depois de 2 meses e pouquinho. Né? A gente teve ali um episódio de um aborto, né? Sim. E naquele momento ali, 2 dias depois, como a gente tinha postado que estava grávida, postou que tinha perdido, né? E aí um pastor amigo ligou para mim. E aí ele falou assim para mim, poxa, cara, meus sentimentos estão orando por você e tal. E ele falou assim, Douglas, sabe qual é o desafio do ministério profético? É que às vezes Deus quer que você passe por dentro daquilo que Ele quer que você ministre. É isso, velho. Ele Exatamente. quer que você saiba falar, olhando no olho de alguém e falando, eu também. É isso aí. Porque até ali, quando pessoas perdiam nenês ali, né, mulheres perdiam nenê na igreja, né, era um tipo de empatia, né? Era um tipo de ministração, era um tipo de ligação de mensagem. Agora é uma outra. É outra dimensão. É outra, você tem uma outra autoridade. Outra, né? E fala um pouco pra galera, né? Eu sei que tem bastante gente já ouviu, mas assim, como é que foi esse seu processo? Porque você é filho de crente, né? Sim. Como é que foi o processo de saída e como é que foi o seu encontro com Jesus? Cara, eu cresci na igreja, meu pai pastor, a gente... aquela vida de igreja, você sabe, você é filho de pastor, cresceu ali. E uma das coisas que eu creio, assim, que meu pai... No afã de blindar demais, de proteger demais, talvez ele não tenha se dado conta que havia um momento, uma parte do meu dia onde eu estava exposto a pessoas que tinham outro tipo de vida. Então eu comecei a comparar aquilo. Tipo, mas meu amigo vai na festinha, eu não posso. Meus primos vão na festinha, eu não posso. Aquilo foi sendo gerado dentro de mim. Porque o papai era assim, por exemplo, não. Por que não? Por que não? Meu pai, por exemplo... 45 anos, tipo, quando meu pai tinha 45 anos eu nasci. Então, assim, meu pai, não joguei bola com ele, não brinquei. Então, assim, não. Por quê? Porque não. Crente não faz isso. Crente não faz isso. Tinha explicação. Não explicava. Ir na raiz, né? Então, uma coisa que me marcou muito, eu lembro que caiu uma árvore perto da minha casa, assim, e fez um túnel, assim, caiu assim perto de uma parede e fez um
um esconderijo. E aí foi a primeira vez que eu vi uma revista pornográfica, que os meus amigos abriram, eu já era grande, cara. Aí eu vi assim, eu falei, o que é isso? Olha isso, Dô. Eu falei, o que é isso? Porque na revista os caras fazem daquele jeito ali que, tipo, é bizarro, né? Eu olhei aquilo, eu falei, o que é isso? Meu amigo olhou pra mim e falou assim, isso aqui é o que seu pai faz com a sua mãe. Meu Deus. Cara, aquilo ali pra mim foi... Eu fiquei sem conversar com meu pai, pô. Sem explicar. Foi, pô, não acredito que meu pai faz isso com a minha mãe. Entende? Entendi. Se tivesse me explicado antes o que significava, Sim. que o mundo e tal, então não tinha. Então tudo isso foi sendo gerado em mim até que chegou o ponto que os meus amigos começaram a me convidar para dar um rolezinho, para sair, para tomar uma, para fumar um cigarrinho, para fumar um baseadinho, e aí você vai brincando com aquilo e na verdade o inimigo ele vai construindo, né? Ele não é assim. O cara da noite pro dia, né? Vai construindo. E aí culminou com o convite do Jota Quest para eu fazer. Então, mas você já cantava Na igreja. Na igreja. Cantava na igreja. E como é que te convidaram? Então, eu só cantava, não ministrava na igreja, só cantava, né? E aí, quando eu falo não ministrava, é que eu não conhecia a Bíblia. Não estava na frente. Não, eu era o líder, mas era mais... E aí eu comecei a gravar, mudei para Belo Horizonte, comecei a gravar propaganda, jingle. Tá. Política, de loja, ganhar de uma shopping. grana, você fazia os jingles. E aí, cara, as músicas começaram a... Porque estúdio, a gente gravava em todo o estúdio de Belo Horizonte. E aí os caras vão nos estúdios. Achando, né? Vai vendo. E aí eu fui gravar com o Play, que era o cara que era amigo dos meninos do Jota. E aí ele falou, cara, tem um negão aí no cenário que tá chegando e a gente junto cantando é embaçado, fazendo os backs. Aí o Jota foi gravar o disco, Discotecagem Pop Variado, e aí o Play me convidou, junto com os meninos, o Jota, pô, vem fazer os backs. Eu fiz os backs. Então você começou fazendo o CD. O CD, Discotecagem Pop Variado foi o primeiro. E aí depois desse, a gente só gravou o disco, passou um tempinho, eles foram gravar o MTV ao vivo, Jota Quest, na Praça do Papa, e aí nesse ano a gente entrou na turnê. Quando eu entrei na estrada, meu amigo... Quantos anos você tinha? 23 para 24. Cara, você imagina um menino que nunca viu mulher, nunca teve acesso a bebida daquele jeito, a droga, aquelas coisas. Eu nunca tinha visto aquelas coisas, cara. Nunca uma mulher tinha olhado para mim assim, de lá de baixo e... Lindo! Eu falei, eu? Pô, você tá louco? E aí eu nunca tinha visto um decote de perto, assim, tipo, a gente era blindado, pô. Sim. Aí eu falei, nossa, cara, eu falei, Jesus, me larga. Eu vou enfiar. Mas eu entrei, eu sou muito intenso, né? Uhum. Eu entrei, tipo, acelerando na parede. Para um mundo assim, da noite pro dia, com força. E tudo que eu fiz no mundo era muito intenso, assim, muito visceral, assim, pesado. Eu vivi 7 anos no mundo. Foi 7 anos, foram 7 anos. 7 anos. Mas assim... Cara, multiplica isso aí pela intensidade de virados, noites e dias virados, drogas e tudo mais que você imaginar. Nessa loucura. E aí foi muito louco o jeito que eu voltei para Jesus.